Olá, os números do PIB dos Estados Unidos foram divulgados, mas eles nos deram alguma dica sobre quando será o aumento do Fed? Eu conversei com Hanko Berich, da Monex. Hanko, os dados do PIB dos Estados Unidos foram fortemente revisados para baixo. Os economistas estão dizendo que isso não é tão ruim. O que você acha? Eu acho que há provavelmente duas coisas a serem consideradas. Primeiramente, o número não foi tão ruim como o esperado. As previsões médias estavam em cerca de 0,9% de contração. O que tivemos foi uma contração de 0,7%. Foi melhor do que o esperado. Em segundo lugar, eu acho que é um argumento válido dizer que a economia americana não se contraiu tanto quanto alguns analistas previram para o primeiro trimestre. Recentemente, alguns dados, por exemplo, os dados do mercado de habitação, foram bem positivos. Os pedidos core de bens duráveis se recuperaram, a inflação está razoavelmente firme. Além disso, o Fed, que toma as decisões em relação à política monetária dos Estados Unidos, parece pensar de maneira geral que os dados fracos do primeiro trimestre foram pontuais, ou um efeito sazonal, em vez de algo que deveria preocupar seriamente os mercados. Os resultados dessa semana devem contribuir para esse pensamento. Eu sou o tipo de pessoa que sempre vê o copo meio vazio em relação a esses tipos de dados. As pessoas estão falando sobre a força do dólar e também sobre o impacto dos preços baixos de energia. Esses dois fatores devem permanecer importantes na economia americana, certo? Certamente. O investimento, por exemplo, no setor de extração de petróleo irá sofrer um golpe. Não há dúvida sobre isso. A economia americana, no entanto, é bem diferente da economia australiana, por exemplo, onde a desaceleração no investimento em mineração e óleo e gás teve um enorme efeito estrutural no mercado de trabalho. Nós estamos vendo esses efeitos no mercado de trabalho dos Estados Unidos e talvez também nos investimentos. Mas isso não afetou tanto a economia americana, pois ela é muito grande e há sólido crescimento nos outros setores. Potencialmente, poderíamos ver áreas como o setor de habitação e o consumo preencherem o espaço deixado pela extração de óleo e gás. Além disso, há o fato que, sim, a receita proveniente dos produtores de óleo e gás reduziu, mas ao mesmo tempo, os preços mais baixos de energia agem como um corte nas taxas para a economia de maneira geral. O que você acha que a Janet Yellen pensa sobre esses números? Seus comentários recentes parecem apontar para um aumento de taxas neste ano. Você acha que esses números irão mudar seu ponto de vista? Não, de maneira nenhuma. Eu imagino que se o Fed tem uma checklist, eles irão riscar o item primeiro trimestre, pois isso mostra que o Fed tinha razão em não entrar em pânico quando os dados americanos começaram a cair nos 2 primeiros meses do ano. Você acha que teremos um aumento de taxa neste ano? Com certeza, claro. E o dólar? Ele vai se fortalecer novamente? Ele caiu acentuadamente, mas voltou a subir recentemente em termos de índice dólar. Certo. Nós tivemos uma tendência muito forte de força do dólar do meio do ano passado até janeiro. E também neste ano. Depois vimos o que eu descreveria como um pouco de correção. Minha previsão para o futuro. De maneira geral, eu ainda aposto na alta do dólar. Nós podemos entrar num período de movimentação horizontal ou de volatilidade, enquanto o restante dos dados do primeiro trimestre são processados. Há a situação da Grécia, entre outras coisas. O tempo da Grécia está se esgotando. Você está otimista? Você acha que eles irão chegar a um acordo? Sim, de maneira geral, avaliando a situação, eu acho que a base para um acordo entre a Grécia e os credores é fundamentalmente a negociação dos itens. Eu acho que seria uma tragédia, pois há uma base sólida para um acordo se ele não acontecer. Essa base, como discutimos anteriormente, é que a Grécia faça reformas em sua economia. E isso vai envolver, potencialmente, algumas ações que serão difíceis de digerir para os eleitores gregos. Mas, em troca, a Grécia ganharia metas de superávit fiscal mais frouxas e, potencialmente, até um socorro. Nós estamos começando a ver lentamente as luzes se acenderem. Então, essa é a solução correta. E eu acho que é isso que vai acontecer. Por fim, vamos falar do par euro-dólar. O que isso significaria para a taxa do par euro-dólar? Há 2 cenários positivos. O fortalecimento da economia americana e, potencialmente, teremos uma solução para a zona euro. O que isso significaria para a taxa do par euro-dólar? Essa é uma ótima pergunta, porque para saber o que vai acontecer com o par euro-dólar, primeiramente iremos ter um rally de alívio
alívio quando o acordo for fechado. O quão longe ele irá, isso vai depender de uma série de coisas. Mas eu acho que certamente, se o risco de uma saída tumultuada da Grécia ou da inadimplência dos títulos gregos for removido, nós veremos o euro se fortalecer. No entanto, eu acho que no médio prazo, os fundamentos da economia indicam que a inflação será bem mais forte nos Estados Unidos. O mercado de trabalho estará mais forte por lá. E por isso, a política monetária será apertada bem mais cedo nos Estados Unidos do que na Europa. Teremos a coletiva de imprensa do BCE na semana que vem. E Draghi foi bastante claro em relação ao fato que, mesmo se as condições econômicas melhorarem um pouco, o BCE vai continuar com seu programa de flexibilização quantitativa. Agradeço ao Ranco por sua participação. Continuem ligados na Dukascop TV. Até mais.